Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, mais conhecido como Shift, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bordel Pétala de Lotus. Dessa vez, vamos fazer aquele deck tech prometido da minha Ironheart Cleaver Champion, a versão que eu joguei o Anime Fest Assis, tá? Esse deck vai mudar, eu inclusive já vou mudar ele pra essa semana, mas o deck tech de hoje é sobre essa versão específica que eu joguei o Anime Fest. Assim que eu atualizar o deck, eu provavelmente vou vir trazendo algumas atualizações, principalmente se eu fizer resultado no próximo semanal aí, eu trago atualização de como ficou o deck, tá bom? Antes de tudo, né, antes da gente começar a fazer nosso deck tech, eu tenho que avisar uma notícia muito boa, né? E o nosso cupom lá na Lotus Games finalmente chegou. Então, sempre que vocês forem fazer compras na Lotus Games, não esqueçam de usar o cupom BORDEL5 para garantir para vocês aí 5% de desconto em qualquer compra, tá? Seja produto selado, seja carta avulsa, seja acessório. Então, vai fazer compra na Lotus Games, coloca o cupom BORDEL5 e garante aí seus 5% de desconto. Lembrando que eles entregam pro Brasil inteiro, né? E eles não trabalham só com Magic, eles também trabalham com Pokémon, Yu-Gi-Oh! E tem um pouquinho de Flash and Blood no site. Então, se você tá procurando alguma carta de algum desses card games, dá uma olhadinha lá na Lotus, porque eles têm um preço muito bom e eles são uma loja muito confiável, viu, gente? Então, dá uma olhadinha lá, comprem e usem o nosso cupom. E, sem mais enrolações, né, vamos partir aí pro nosso deck tech. Da última vez, eu acabei não explicando o que o comandante faz, né, no último deck tech, então dessa vez eu vou explicar, tá? A Ironheart é uma comandante mono azul, né, ela é mono blue, ela é 5 manas, 3/4 fly, e ela tem improvisar, ou seja, eu posso usar os meus artefatos para pagar o custo de mana dela. E ela tem um efeito muito interessante, ela também dá improvisar para todas as non-creature spells, então qualquer mágica que não seja de criatura dentro do deck vai ter improvisar também. Então, o que é muito legal, qual que é o meu plano de jogo jogando de Ironheart? Meu plano de jogo é, pelo menos dessa versão dessa lista, é tentar descer o máximo de artefatos possível no turno 1, turno 2, conjurar ela turno 1, turno 2, e no turno 3 ou turno 4 já tá fazendo mágicas gigantes aí que vão atrapalhar a vida do meu oponente ou que vão fazer pressão na mesa o suficiente para mim conseguir ganhar o jogo. Para fazer isso, eu uso o artifício dos nossos queridos e não tão amados assim artefatos de custo 0 ou de custo X, que no caso vão mais ou menos sempre ser 0 aí. Eu uso 25 deles no deck. Na verdade são 23, né? Mais 2 que tem Affinity, que são esse Scale of Crisgoria aqui e o Tooth of Crisgoria, que eles são 3 manas, tem Affinity, então se eu tenho 3 artefatos, eles vão entrar de graça, né? Um vira e dá resistência, o outro vira e dá ataque, tá? Mas, resumindo, quase todos os artefatos desse deck são artefatos de custo X ou custo 0 pra mim poder descer a Ironheart o mais rápido possível, tá vendo? Tirando alguns aqui que são os payoffs, né, que a gente já vai chegar neles. Aí qual que é meio que a ideia do deck? Como a Ironheart ela é 4 incolores e 1 azul, na teoria se eu abro uma mão de um terreno, 4 artefatos de custo 0, eu consigo fazer ela na 1, sabe? E dependendo do que eu tenho na mão ali, eu posso já começar a fazer os meus payoffs na 2, que a partir do turno 2 eu já consigo começar a fazer big mágicas, né? Quais são os payoffs, né, que eu escolhi para esse deck? Não tem muitos, né? Até porque essas big mágicas geralmente são muito caras, então eu coloquei alguns payoffs. Geralmente o que eu quero fazer, para mim a jogada perfeita é pelo menos fazer a Ironheart no turno 2, e no turno 3 voltar com ou alguma mágica que compre muitas cartas, ou alguma mágica que imponha pressão na mesa. As mágicas que eu tô usando, assim, é o Carne. O Carne é incrível, assim, se eu consigo fazer Ironheart na 1 e eu tenho Carne, eu consigo fazer Carne na 2 já, fazendo um Big Constructo que já vai impor pressão pra caramba na mesa. E, tipo assim, geralmente o oponente não vai conseguir tirar o Carne no turno 2, sabe? Então eu meio que garanto que eu tenho 2 constructos enormes, porque os constructos eles são XX, dando X o número de artefatos que eu tenho na mesa, e eles também são um artefato. Então no mínimo aí eu vou ter pelo menos
5 artefatos, então eu garanto que no turno 3 eu tenha 2/5/5 já, sabe? É uma pressão muito grande na mesa já. Então o Karn é um dos meus payoffs favoritos assim para esse deck, ele é muito, muito legal. O outro payoff que eu também tô usando é o Ugin de Spirit Dragon. Esse aqui é magnífico, assim. Ele geralmente entra na 3 ou na 4, e quando ele entra, ele meio que ganha o jogo, sabe? Esse é um dos payoffs que de fato ganha o jogo se ele não é respondido, se as pessoas não conseguem tirar ele, porque ele é uma global, né? Ele exila todas as permanentes que tenham cores do valor X ou menos, ele entra com 7 marcadores, então eu posso exilar, tipo, tudo de 7 ou mais, aí ele sai do campo, tudo bem, mas eu exilo basicamente tudo. Mas como ele entra tão rápido, eu geralmente tiro no máximo 4 marcadores dele ali, e eu exilo tudo do meu oponente e fico com a minha mesa inteira, porque nada na minha mesa vai ter cor, entendeu? Todas as minhas cartas, a grande maioria, são incolores. E as que não são incolores, elas são pesadas, então o Ugin acaba não tirando elas. O +2 dele dá um raio em qualquer alvo, então muito, muito forte. E o -10, eu ganho 7 de vida, compro 7 cartas, e eu posso colocar 7 permanentes da minha mão no campo de batalha de graça. Então, assim, esse Ugin é simplesmente incrível, poderosíssimo, também um dos meus principais win conditions no deck. E o que eu falei, o que é bem legal é que geralmente ele entra no turno 4, é possível entrar no turno 3, mas é bem específico a play que caga ele no turno 3 ali, mas no turno 4 ele já fica bem viável de entrar dentro do jogo, sabe? Se eu consigo fazer essa mágica no turno 4, gente, basicamente eu ganho o jogo. Muito difícil que o meu oponente vá conseguir responder, né? Aí, fora ele, eu também vou ter aqui o portal para Phyrexia, que é uma carta muito, muito interessante. Assim, ela demora um pouquinho mais pra entrar, geralmente ela entra no turno 4, turno 5, mas quando entra também é pra acabar com o jogo, né? Ela diz que quando o Portal para Phyrexia entra no campo de batalha, cada oponente sacrifica 3 criaturas, e no começo da minha upkeep, eu reanimo uma criatura de qualquer cemitério pra mim. Então, eu não só mato as criaturas do oponente, como se as criaturas do meu oponente forem muito fortes, eu começo a trazer elas pro meu campo em toda a upkeep, sabe? Essa carta aqui é realmente muito, muito boa. É a carta mais cara do deck atualmente, mas ela vale cada centavo, porque assim, é um ótimo para agro, assim. Você consegue controlar o agro completamente quando isso entra no campo de batalha, porque sacrificar 3 criaturas é muito, muito forte, né? Então, Portal para Phyrexia é um dos meus payoffs mais legais e também um dos meu payoff mais caro, né? Um payoff mais barato, mas que também é muito, muito bom. Cadê ela aqui? A Estátua do Faraó Deus. Cara, essa daqui também, ela prega o caixão muito, muito fácil. A ideia é que se a Ironheart entra na 1 e eu tenho essa estátua na mão, essa estátua entra na 2. E essa estátua entrando no turno 2, basicamente meu oponente só começa a jogar a partir do turno 4, vai. Vamos colocar, ele consegue jogar turno 3 se ele tiver mágicas de custo 1 ali na mão, mas dificilmente tem tantas mágicas de custo 1 assim nos decks de hoje. Então, ele vai começar a jogar de fato a partir do turno 4, e a partir do turno 4, eu provavelmente já fiz muito mais coisas do que só a estátua do Faraó Deus, sabe? No mais, eu tô usando algumas redundâncias aqui de encantamentos que olham o topo do Grimório a qualquer momento e possam conjurar essas cartas, porque como eu tenho muita carta de custo 0, elas meio que acabam virando terreno, eu posso só, tipo, ficar jogando várias e várias cartas do topo e minha mão nunca vai acabar assim, sabe? É bem, bem legal esse tipo de carta. Eu tô usando duas nessa versão do campeonato, que é o Visão do Futuro, né? Que eu jogo o topo do Grimório revelado e eu posso jogar lands e spells do topo do meu Grimório. Que é bem legal, ele é 3 manas azuis e 2 incolores, eu não consigo cheatar o custo dele tão fácil assim, o mínimo que ele entra é na 3, mas ele ainda é bem, bem forte, assim, eu gosto bastante dessa carta. E, pra mim, uma das melhores que tem, assim, que eu consigo cheatar o custo muito fácil também, que é um com multiverso. Que, beleza, ele é 8 manas, ele faz a mesma coisa que o Visão do Futuro, só que a diferença é que eu olho, né? Eu não jogo com o topo revelado, e ele também me permite conjurar uma mágica de graça a cada um dos meus turnos. Então, todo turno meu eu vou poder fazer uma mágica de graça.
Então, se eu consigo cheatar o custo disso rápido e eu tenho outro payoff gigante na mão, eu consigo fazer as duas coisas. Então, não chegou a acontecer no campeonato, mas aconteceu nos testes que eu tava fazendo. Tipo assim, fazer um com multiverso e fazer o Gin, ou fazer um com multiverso e fazer alguma das mágicas de compra, sabe? Então, tipo, muito, muito legal, assim, essa carta pro deck eu acho muito, muito forte. Sobre as minhas criaturas, eu acho que de payoff são isso. Esses são todos os payoffs que eu uso. Eu não acho que eu use mais nenhum outro payoff, assim, muito poderoso. Minto. Isso daqui, ele é um artefato de custo 0 e ele também é um payoff, tá? Essa carta é muito interessante porque ela pode entrar como custo 0 para mim poder avançar a minha Ironheart, mas geralmente se eu tenho outros artefatos eu prefiro manter esse na mão. Porque depois que a Ironheart tá no campo de batalha, meio que eu consigo fazer esse artefatinho, esse equipamentinho, com muitos marcadores. E o que ele diz, né? Ele diz o seguinte, ele entra com X charge counters nele, e a criatura tem +1/+1 para cada charge counter nele. E para poder equipar ele, eu removo um charge counter para equipar a criatura. Então, por exemplo, esse aconteceu no campeonato. Eu fiz ele para 7, equipei ele na minha Ironheart, e minha Ironheart tava batendo tipo 9, sabe? É muito, muito poderoso. Esse daqui, para esse deck, é um dos payoffs escondidos, assim. Ele não parece que é um payoff, mas ele é um payoff muito, muito interessante. Então eu sempre gosto de ver essa carta na mão depois que eu já tô com a Ironheart no campo, sabe? Outras coisas aqui que eu não mostrei são as minhas mecânicas de draw. Nessa versão, não tem tantas mecânicas de draw quanto eu gostaria que tivesse. A ideia é ter muitos mais, né? Mas eu tô usando por hora... Opa, esse aqui não. Esse aqui é um payoff também, tem que falar dele. Mas eu tô usando por hora um com a máquina, que faz eu comprar cartas igual o custo de mana do meu maior artefato. A Ironheart também é um artefato, então, por exemplo, se eu faço ela na 1 e um com a máquina na 2, eu compro 5 cartas na 2 já, entendeu? Então, tipo, beleza, gastei minha mão inteira pra fazer Ironheart, mas eu volto de um com a máquina, então, tipo, já reabasteço minha mão inteira. Eu uso também... outro payoff que eu esqueci de falar, já vamos falar dele. Toughcast, né? Que é muito legal. Ele tem Affinity e ele compra 2 cartas, então geralmente ele sempre vai ser conjurado por uma única mana, porque eu tenho muito artefatinho. Além deles, de comprar carta aqui, eu vou ter... Calma lá que já vamos chegar nos counters, mas já vamos passando por eles aqui. Tem o Brain Surge, compra 4, devolve 2. Muito, muito bom nesse deck. Tenho Mystic Confluence, ela é um counter, mas ela também se eu preciso de dar 3 draws no passe, assim, eu consigo dar 3 draws no passe. Ela também é um bounce, né? Eu consigo bounçar 3 criaturas. Essa carta é muito boa também, é um ótimo payoff pra draw ou pra... um payoff... Qual é a palavra? Me fugiu a palavra da cabeça. É um payoff versátil, é um payoff muito, muito bom porque ele é versátil. E aqui talvez uma das melhores cartas do deck pra fazer no turno 2, que é o resultado paradoxal. Essa carta diz o seguinte, eu posso retornar qualquer número de permanentes que eu controlo pra minha mão e comprar aquela mesma quantidade de cartas. Como eu rodo muita permanente de custo 0, essa carta aqui basicamente eu viro meus artefatos de custo 0 pra poder conjurar ela, volto tudo pra mão, compro a mesma quantidade em carta e desço todos os artefatos de custo 0 de novo, dando apto novamente pra fazer alguma outra mágica, entendeu? Então essa carta aqui é provavelmente a melhor carta de draw do deck, ela é muito, muito boa, porque ela não só me dá draw, como ela também me rampa mana, entre muitas aspas, então é muito, muito legal. Eu uso Reality Haste, né, que me permite olhar 7 cartas do topo do meu Grimório e colocar 2 artefatos dentre elas na minha mão. Ele tem Affinity, não tá escrito Affinity ali, mas ele tem Affinity, então geralmente eu conjuro ele por 2 manas também. Ele é muito, muito legal. De resto aqui, eu tenho o Weir of Invention, que é um tutor, eu consigo tutorar qualquer artefato do meu deck pro campo de batalha, e ele tem Improvise, então, sei lá, como ele é instantâneo, eu posso fazer um portal pra Phyrexia instantaneamente, sabe? Já aconteceu, inclusive, no campeonato, muito, muito legal. Essa carta é muito, muito boa, tá? Fora isso, eu uso muitos counters, né? Uma quantidade legal aí de counters.
Pretendo usar mais, inclusive, vou subir mais counter pra esse deck. Tá faltando alguns. Vou tirar os counters de bicho e substituir por counters gerais, assim. Eu acho que eles fazem mais sentido. Mas, por hora, a lista vai estar rodando aí, eu acho que 9 counters. Eu achei que era mais, inclusive, mas são os 9 counters que a lista roda. Deixa eu falar dos meus outros payoffs que eu acabei esquecendo aqui, que são muito interessantes também. Alguns dos meus favoritos, inclusive, que é Augúrio de Aminatou, que é uma carta muito, muito poderosa, que por 8 manas você exila 8 cartas do topo e você pode jogar uma de cada tipo sem pagar os seus custos, inclusive terrenos, tá? Então, Augúrio de Aminatou é muito legal pra esse deck, porque dá pra cheatar ele na 3 ou na 4, geralmente mais na 4, e se eu acerto, sei lá, um Planeswalker, um encantamento, uma criatura e um artefato, geralmente são 4 que eu acerto, eu já consigo fazer 4 coisas de graça, que pode ser muito problemático pro meu oponente, sabe? E tem Rising Shine, que esse aqui eu acho que é um achado, esse é muito bom. Ele diz o seguinte, o artefato não criatura alvo se torna uma criatura 0/0 e ganha 4 marcadores +1/+1. E ele tem Overload, então conjurando ele por Overload, que é por 6 manas, eu tiro todos os meus artefatos não criatura se tornam criatura 0/0 4/4. E essa carta é Overload por 6 manas, ou seja, eu consigo fazer ela na 2. Então, na teoria, se eu faço Ironheart na 1, isso aqui na 2, eu meio que tenho pelo menos 4 4/4s, né? Pro turno 3 ali. O que basicamente me garante o jogo também, é um ótimo payoff. É um payoff bem agressivo, diga-se de passagem. No mais, eu acho que eu tenho aqui... minhas criaturas, né? Vamos falar sobre as minhas criaturas. Vamos começar pelo daqui, né? Tough Monitor, eu acho que é incrível pra qualquer deck de artefatinhos assim. Ele tem Affinity, ou seja, ele geralmente vai entrar por uma mana. Basicamente, ele entra e dá 2 draws e é 2/2 fly, né? E muito legal que ele é 7 manas, então para cartas como com a máquina, ele faz muita diferença, né? Porque você acaba comprando aí 7 items ao invés de 5, ele custa mais do que a própria Ironheart. E ele sempre entra ali por 1 ou 2 manas, geralmente. Eu tenho Phyrexian Walker, que é um 0/3 por 0 manas, e é um artefato criatura, então pra mim, perfeito. Eu tenho Ornitóptero, 0 manas, 0/2 voar, também perfeito pra esse deck. Eu tenho Memory Guardian, que ele é 5 manas, 3/4 fly e tem Affinity. Ele basicamente tem a mesma statline que a Ironheart, e pô, acho muito boa essa carta, sabe? Toda carta de Affinity assim é legal nesse deck. Tô usando Mermite, ele é 0 manas, 1/1, também perfeito pra esse deck, e ele também é um artefato. Tô usando o Krang. Cara, o Krang é muito legal, tá? É provavelmente um ótimo comandante pra esse deck também, caso precise trocar, né? O Krang é 8 manas, ele tem Affinity por artefatos, né? Affinity, né? Óbvio, por artefatos ali. Então ele custa a menos pra cada artefato que eu controlo. Então ele geralmente vai entrar por 2 manas. E ele diz que quando ele entra no campo de batalha, eu compro até ter 4 cartas na minha mão. Então, geralmente, eu conjuro ele quando eu não tenho carta nenhuma na mão, ou quando eu tenho uma carta na mão, e ele vai me dar 3 draws ou 4 draws, e é muito, muito incrível isso. E tem a outra habilidade dele ali, que quase ninguém lembra, e pra mim é cereja no bolo perfeito, que ele ganha +1/+0 pra cada outro artefato que eu controlo. Então, esse bicho, ele entra um monstro, né? Ele entra pelo menos batendo aí uns 6, 7, às vezes mais. Depois do Krang, nós temos a criatura mais forte do deck, na minha opinião, que é o Keppa Cannoneer. Ele é um 6 manas Improvise, então eu também posso usar os artefatos pra tá pagando o custo dele. Ele tem Ward 4 e ele diz o seguinte: toda vez que ele entra no campo de batalha, ele ganha um marcador +1/+1. E toda vez que outro artefato entra no campo de batalha, ele também ganha um marcador +1/+1. E quando outro artefato entra no campo de batalha, ele não pode ser bloqueado neste turno. Ou seja, ele é um bicho gigante que todo turno não vai poder ser bloqueado e tem uma baita proteção, que é um Ward 4 ali. Então, bicho magnífico para esse deck, um ótimo finisher também. O meu penúltimo bicho é a Henry, né? Pô, a Henry é outra ótima comandante para esse tipo de deck, mas eu prefiro usar ela no meio do deck.
ela diz o seguinte, ela também tem affinity por artefatos, então ela entra geralmente por 1 mana. Quando ela entra, você mila 4 cartas do topo do teu Grimório, e você... o efeito dela é vira e conjura um artefato do cemitério. Resumindo, ela me dá recursão para os meus artefatos. Então, vamos dizer, pô, às vezes lidaram com a minha estátua do Farol Deus. Beleza, não tem problema. Eu tenho a Henry no campo, eu posso virar e trazer minha estátua do Farol Deus de volta, por exemplo. Então, ela é muito legal por causa disso. Ela acaba sendo bem recursiva para as minhas win conditions ali, né? A minha última criatura no deck é o Emissary Scourge. Ele diz o seguinte, ele é um 2 manas 0/4 e ele recebe mais X+0, sendo X o maior custo entre os artefatos que eu controlo. No meu deck, geralmente isso vai ser 5, né, que é a Ironheart. Pode ser 7, pode ser 8, que tem o Krang, tem algumas outras coisas, mas geralmente ele vai ser 5. Então, resumindo, no meu deck, se eu faço Ironheart na 1, ele no turno 2 é um 2 manas 5/4, que também é muito poderoso, tá? Ótima criatura, indispensável nesse tipo de deck também. Resumindo, gente, esse aqui foi o meu deck, sabe? É a lista que eu joguei. Eu não fui tão bem. Na minha opinião sincera, o que tá faltando pra esse deck, eu acho que são mais métodos de controle. Eu tentei rushar muito e eu acabei percebendo que eu não preciso rushar muito, porque às vezes eu acabo perdendo se eu compro o 50% errado do deck, sabe? O deck perde muito pra ele mesmo do que pro oponente. Tipo, eu fico lá sem fazer nada, só descendo artefatos de custo 0 às vezes. Então, as minhas próximas mudanças pra esse deck vai ser diminuir um pouco a quantidade de artefatos de custo 0 do deck e aumentar mais as minhas mágicas de controle. Então vão subir mais counters, vão subir alguns bounces, e eu tô vendo mais algum payoff pra colocar. Eu descobri um payoff incrível hoje, que 100% vai entrar nesse deck, mas aí pra próxima deck tech que eu fizer dele eu comento sobre. Cara, esse tá sendo o meu deck favorito, né, no momento. Eu realmente gostei muito dessa comandante, desde que eu vi o spoiler dela, eu já pensei nesse deck, nesse formato de deck, assim. Eu fui lapidando ele com o tempo, mas o formato é meio que esse, sabe? Eu quero realmente fazer com que ela funcione. Eu acho ela muito forte, eu acho ela muito poderosa, eu só preciso fazer que ela funcione. E eu vou achar uma lista, e vou lapidar uma lista o suficiente pra ela funcionar. E eu acho que esse comandante vai ficar absurdo aí. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do meu deck? Vocês gostaram? Vocês acharam que ele é um bom deck? Você acha que a ideia é interessante, não é? Vai funcionar usar talvez a Henry como comandante seja melhor? Ou usar o Krang talvez seja melhor? Eu não sei. Mas eu realmente gosto dessa ideia de poder cheatar o custo de mágicas gigantes muito rápido. E é um estilo de jogo que eu curto bastante, né? Mas me conta a opinião de vocês. O que vocês acharam da Ironheart? Vocês acham que ela tem futuro aí no 500 ou ela tem futuro aí no Duel? Eu não sei, eu espero que sim. E é isso, minha gente. Lembrando aí, novamente, recadinho final, não esqueçam de usar o nosso cupom BORDEL5 caso vocês vão fazer compras aí na Lotus Games, e o site deles e a lista do deck, óbvio, vai estar aí embaixo. Então se alguém quiser montar uma Ironheart, tem Ironheart lá na Lotus, tá? Vocês estão a fim de montar, dá pra comprar lá, eles entregam pra qualquer lugar do Brasil. Comprem Ironheart lá na Lotus, e tem grande parte dos artefatos de custo 0 lá também, então, bom, é uma ideia aí pra montar um deck legal pra caramba. Dito isso, gente, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Até uma próxima.